Fala galera, vamos aí para mais um vídeo. Esse a gente vai falar um pouquinho sobre reta real e intervalos, né? Mas antes de a gente iniciar esse assunto, vou falar um pouquinho sobre alguns símbolos matemáticos que a gente vai precisar conhecer. Então, para quem não conhece, né, a gente vai começar a ver alguns símbolos matemáticos, tá? Então, primeiro que a gente tem esse ezinho aí, né, meio arredondado, que ele quer dizer pertence, né? E ele com cortezinho quer dizer não pertence, tá? Esse símbolo, gente, ele é usado de elemento para conjunto. Como assim de elemento para conjunto, né? Se eu falo que eu estou trabalhando no conjunto das vogais, eu posso dizer que o A pertence ao conjunto das vogais. E aí eu posso dizer, por exemplo, que a letra P de pato não pertence ao conjunto das vogais. Então, estou falando de elemento para conjunto. Se eu quiser falar, por exemplo, das letras A, E, I, então aí passa a ter um conjunto de três elementos, né? O conjunto A, E, I, ele pertence às vogais? Eu já não posso falar isso, ok? Aí a gente começa a usar os outros dois símbolos, que é esse Uzinho aqui, deitado, né? Virado para lá ou para cá. Esse aqui quer dizer contém, com ele cortezinho, né? Quer dizer não contém, ele cortado, ou está contido, e cortado não está contido. Então, por exemplo, quando eu falei A, E, I, o conjunto de elementos A, E, I está contido no conjunto de vogais. Tá? Então, aqui eu estou usando de um conjunto para outro conjunto. Então, a gente usa está contido. Tá? O conjunto de vogais contém o conjunto A, E, I. Ok? Então, pertence, a gente usa de elemento para conjunto. Contém e está contido, a gente usa sempre de conjunto para conjunto. Tá? Alguns outros símbolos a gente tem que saber para falar um pouquinho de intervalo, né? Lembrar aí no nosso menor que, com um tracinho de igual embaixo ali, a gente passa a ter menor ou igual a, né? Outro, maior que, e com um tracinho embaixo, maior ou igual a, tá? Lembrando quem ainda confunde, né? A gente lembra lá que o pessoal ensina sempre fazer aquele cortezinho aqui, né? E ver o que parece o 4 e o que parece o 7. O 4 é menor que o 7, então menor que e o 7 maior que, tá? Só para quem não está habituado aí, já é uma saída. E aí o outro símbolo, né? O existe, que a gente já até falou dele aqui, mais ou menos. Existe e não existe, tá? E o último símbolo que a gente vai falar é essa barrinha aqui, ó, que quer dizer tal que, tá? Para leitura. Alguns exemplos que a gente pode usar aí com essa linguagem matemática, né? Com esses símbolos. Então, posso dizer, 1 pertence aos números naturais, porque 1 é um elemento dos números naturais. Menos 1 não pertence aos números naturais, porque menos 1 não é um elemento dos números naturais, mas o menos 1 ele é um elemento dos números inteiros. Então, o menos 1 pertence aos números inteiros. Aqui a gente já usa outra simbologia, ó. Os números naturais está contido nos números inteiros. Então, observe que agora eu estou falando conjunto para conjunto. Então, eu uso está contido e não pertence. Tá? Então, os números racionais não está contido nos números inteiros. Mas os números racionais está contido nos números reais. Ok? Então, os números inteiros contêm os números naturais. De novo, a gente está usando ó, conjunto para conjunto. Né? Os números inteiros não contêm os números racionais, mas os números racionais contêm os números inteiros. Tá? Outro que a gente pode ver, aqui já é aquela noçãozinha de conjunto, né? Entre chaves, eu poderia chamar de um conjunto A, por exemplo. Conjunto A. Como é que eu leio isso? X pertence aos números naturais, barrinha ó, tal que x é menor do que 5. Tá? Outra coisa aqui, ó, x pertence
aos números inteiros tal que x menor que 5. Vou chamar de conjunto B. E um conjunto C, x pertence aos números racionais tal que x é menor do que 5. Observe, ó, tem gente que pode achar que isso aqui, esses três caras, representam o mesmo conjunto, mas não. Lembra que eu falei que a gente tem que estar sempre atento, ó, ao nosso conjunto universo? Isso faz toda a diferença, tá? Então, quando eu falo x pertence aos ao conjunto dos números naturais, eu estou falando que o meu universo é os números naturais. E aí, se eu for escrever os elementos desse conjunto, quais são os números menores que 5 que são naturais, né? Seria 0, 1, 2, 3 e 4. Eu consigo olhar todos os elementos desse conjunto, ok? Aqui, como eu estou no universo dos números inteiros, quais são os menores que 5, né? 4, 3, 2, 1, 0. Só que agora eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Ó, esse conjunto é diferente desse, ok? Então, se eu descrever os elementos dele, ó, não é o mesmo conjunto. Esse aqui tem muito mais elementos, né? Esse conjunto é um conjunto que tem infinitos elementos, né? Esse aqui a gente tem 5 elementos. Agora, x pertencente aos racionais. Então, que seja menor que 5. Aí alguém pode pensar em falar, começa do 4, 4, 3. Só que entre o 4 e o 5, ainda tem 4,1, 4,2, 4,3, 4,9, né? Ah, então começa do 4,9, mas entre o 4,9 e o 4 e o 5, né? Ainda tem o 4,91, 4,92, 4,93, até um 4,99. Só que entre 4,99 e 5, ainda existe o 4,991, 4,992, até chegar a um 4,999. Ou seja, entre dois números racionais, gente, sempre vai existir um número racional. Na verdade, sempre vai existir um infinito, né, número de números racionais. Tá? Existem infinitos números racionais entre dois racionais. É estranho pensar isso, né? E aí eu já não consigo descrever os elementos desse conjunto. A gente não consegue descrever dessa forma, porque existem infinitos números entre o 4,9 e o 5, por exemplo. Eu não consigo escrever todos eles. Tá? Então a gente não consegue representar dessa forma aqui, né, descrevendo cada elemento. Ok? Então, prosseguindo aí, a gente falar então da reta real. Tá? Então, a reta real é uma reta. A gente tem aqui o zero, né? Ele divide essa reta em dois lados, um lado positivo e um lado negativo. E aí eu tenho a garantia que para todo número positivo aqui, né, que estaria à direita, eu tenho um único negativo correspondente. A gente chama de simétrico, né, oposto, tá? E essa distância desse número até o zero é sempre a mesma distância desse número até o zero. Essa distância, né, é chamada de módulo. Tá? Então, o módulo de x seria a distância de x até zero. Né? O módulo de um número é a distância dele até o zero. Com essas características, isso me garante que a reta real, tá, e o conjunto dos números reais tem uma relação biunívoca, ou seja, única entre esses dois. Eu consigo representar todos os números reais em cima dessa reta real, ok? E aí, como é que funciona isso, né? Por exemplo, se eu escrever x pertence aos números reais, tal que x é menor que 5. Observe que a gente não vai conseguir elencar esses elementos, colocar 4,9, 4,8, porque entre dois números reais existem infinitos números reais, assim como os racionais. Tá? Então, como é que eu posso representar isso? Eu uso a reta numérica. Então, se eu colocar, por exemplo, o zero aqui, eu sei que no zero tem o 1, o 2, 3, o 4,
o 5, eu não preciso colocar todos esses, só estou colocando para a gente ver, tá? Então, como é que eu represento todos os números menores que 5? Ó, eu vou pintar esses números antes do 5 e vou colocar uma seta porque continua, né? Ainda tem mais números para lá. Então, ó, quero representar todos os números menores que 5, a gente pinta essa parte aqui que vem antes do 5, tá? Então, outro exemplo. Se x pertence aos reais, está o quê? X é um número que está entre -1 e 2. Então, tenho -1, 0, 1, 2, né? Como é que eu vou representar os números que estão entre -1 e 2? Eu vou pintar aqui, ó, entre os números -1 e 2. Ok? Isso aqui eu estou representando todos os números reais que estão entre -1 e 2. Tá? A gente daqui a pouco vai falar dos extremos, né? Quando a gente entrar agora em intervalo. Então, já conhecendo a reta real, já sabendo ali pintar, a gente pode falar de intervalo. Sendo A e B números reais quaisquer com A menor que B, temos que o conjunto formado pelos números reais compreendidos entre A e B, não incluindo os extremos A e B, é denominado intervalo aberto. Tá? É representado por esses caras. Então, o intervalo aberto ele é representado ou por chaves não, por parênteses, ou por colchetes ao contrário. Ó, tá? E o que isso significa? Que não está incluindo os extremos, ou seja, A e B não está dentro desses conjuntos, ok? Então, quando eu falo assim, né, um intervalo, isso aqui é a forma de intervalo entre A a B, que vai de A até B, como tem parênteses aqui, quer dizer que é um intervalo de números que estão entre A e B, né, mas o A e o B não são inclusos nesse intervalo, ok? Isso daqui, agora a gente vai começar a representar na reta real. Então, como é que eu represento isso na reta real? Como eu sei que A e B não está nesse intervalo, eu vou sempre representar por uma bolinha aberta, tá? Quer dizer que o intervalo é aberto, uma bolinha aberta. Então, vou pintar, ó, entre A e B. O que isso quer dizer? Que todos os números entre A e B pertencem a esse intervalo, menos o A e o B, tá? Então, um exemplo numérico, por exemplo, x pertencente aos reais, está o quê? X é maior do que 1, né, e menor do que 2, ou seja, x está entre 1 e 2. Então, posso colocar aqui meu número 1, como é um intervalo aberto, porque ele tem que ser, o 1 tem que ser menor que x, né, ou seja, x tem que ser maior que 1, eu vou usar uma bolinha aberta para representar o 1. E ele também tem que ser aberto quando eu for representar o 2. E aí eu vou pintar todos os números, ó, todos os elementos entre 1 e 2, ok? Então, aqui, observando, essa forma de escrever é na reta real, tá? Então, é na reta real. Essa forma que a gente está escrevendo é a forma de conjunto. E essa forma, usando parênteses ou colchetes, é a forma de intervalo. Então, 3 formas a gente pode representar isso, tá? Então, vamos falar agora conjunto formado de A e B, por A e B, e pelos os números reais compreendidos entre A e B, é denominado intervalo fechado. Então, agora eu estou incluindo o extremo, né? O A e o B também pertencem. E aí, para representar um intervalo fechado em que A e B pertencem, a gente usa o colchete para o lado correto, né? Para o lado de dentro do nosso intervalo, tá? E aí, o sinal que a gente vai usar é menor ou igual, né? A gente vai ter que usar o igual porque o x também é igual a A, tá? Então, quando a gente tem menor ou igual, A é menor ou igual a x, que é menor ou igual a B, a gente está incluindo o A e o B. Então, o intervalo é fechado. E se o intervalo é fechado, a gente vai ter, ó, bolinha fechada. Então, a gente tem ela toda pintada aqui. E aqui, bolinha fechada, toda pintada. Como eu estou representando?
todos os números entre A e B, inclusive A e B, vou pintar agora nesse meio, que a gente vai ter de A até B. Tá? Um exemplo. Então, a gente tem x pertencente aos reais, né? Tal que 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Eu quero os números que estão entre 1 e 2, mas agora, ó, como é menor ou igual, inclusive 1 e 2, né? Eles pertencem a esse conjunto. Então, ele vai de 1 até 2. O 1 e o 2 pertencem ao conjunto, então eu vou colocar uma bolinha fechada. E agora eu vou pintar esse meio, né? Porque eu quero todos os números que estão entre 1 e 2. Todos os reais entre 1 e 2. Ok? Então, não posso esquecer. Forma de intervalo é essa que a gente usa, né? Colchete ou parênteses. Forma de conjunto, que é aquela que a gente escreve entre chaves. E a forma de intervalo é essa que a gente representa na reta real. Vamos chamar mais alguns aqui, mais alguns casos. Então, intervalo aberto à esquerda e fechado à direita, né? Então, agora ele é aberto de um lado, ó. Então, a gente já sabe que o parênteses representa o intervalo aberto, ou o colchete virado ao contrário, ó. Então, quando eu falo, coloco aqui um parênteses, eu quero dizer o quê? Que o elemento A, ele não pertence a esse conjunto. Agora, como eu fechei à direita, ó, eu uso o meu colchete do lado de dentro, para o lado correto, quer dizer que o B pertence a esse conjunto. Então, o que vai acontecer na minha representação? Na minha representação de conjunto, eu tenho que o A é exatamente menor do que X, ele não pode ser igual, porque ele está fora desse conjunto, e o B é maior ou igual a X, porque ele está dentro desse conjunto. E na representação da reta numérica, o B ele vai ser a bolinha fechada, porque ele pertence ao conjunto, e o A, uma bolinha aberta, porque não pertence ao conjunto. E a gente sabe que entre A e B, eu vou pintar todos os carinhas aqui de A e B. Tá? Um exemplo, usando lá o nosso exemplo do 1 e 2, eu tenho um conjunto de 1, só que o 1 ele não pertence a esse conjunto, então eu boto uma bolinha aberta. E vai até o 2. Só que o 2 ele pertence a esse conjunto, então eu vou fechar aqui, ó. Bolinha fechada, porque o 2 pertence a esse conjunto. Então, eu vou pintar nesse meio, eu quero os entre 1 e 2, os números, né, reais entre 1 e 2. Vou pintar nesse meio, tá? E aí, qual é o detalhe? É que o 2 faz parte desse conjunto, assim como todos os outros menores que 2 e maiores que 1. O 1 não pertence a esse conjunto. O 1,1 vai pertencer, mas o 1 não vai pertencer. O 1,001 pertence, mas o 1 não pertence, tá? Então aqui a gente só exclui o extremo, exatamente o 1, ok? Próximo seria um intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Então, se ele é fechado à esquerda, eu vou usar o colchete à esquerda para fechar. Aberto à direita, a gente já sabe que o aberto é um parênteses, ou você usa o colchete ao contrário, tá vendo? Então, como ele é aberto aqui à direita, a gente já sabe que na forma de conjuntos, ó, a gente vai ter somente menor. Né? Como ele é fechado aqui, a gente vai ter menor ou igual. E na forma de intervalo, fechado, bolinha fechada, aberta, bolinha aberta. Né? Outro exemplo, usando o nosso 1 e 2. X pertencente aos reais, tal que x está entre 1 e 2, porém ele é fechado em 1, então eu vou pintar a bolinha aqui no 1. E vai até o 2 aberto. Então aqui vai ser 2 aberto. E aí a gente vai representar todos os números entre 1 e 2. Ok? Então, mais alguns intervalos para a gente ver, para a gente fechar já, só para ficar bem claro isso, né? Então, um intervalo ilimitado agora, fechado. Aí, então, a gente vai ter. Se ele é ilimitado, então, por exemplo, tem um x maior que um a, maior ou igual, né? Como ele é fechado, maior ou igual a um a. Quando a gente usa esse ilimitado, a gente vai usar esse símbolo aqui, que é o símbolo de infinito, tá? Lembrando que infinito não é um número, né? Ele representa aí uma quantidade que a gente não sabe qual é. Então, a gente tem de A até o infinito, porque eu estou com todos os números maiores ou iguais a A. Como A pertence a esse intervalo, bolinha fechada. E aí eu pego todos os que são maiores que A, eu vou pintar para lá. E vou deixar a setinha
porque essa setinha indica que eu tenho muitos mais números para lá, tá? Então, como é infinito, né? A gente tem vários números para lá. Por exemplo, x maior ou igual a 2, eu vou fechar aqui, ó, o 2, e vou pintar todos os números maiores que 2, e vou colocar a seta indicando que tem muitos números para lá, não para por aqui, né? A gente pode ter um intervalo ilimitado aberto à esquerda. Então, agora ele está aberto à esquerda, lá não pertence. Vou pegar um outro exemplo rapidinho. Então, a gente pode pegar ele iniciando agora no 1, só que é x maior que 1. Se é maior que 1, o 1 não está incluso, então bolinha aberta. E maior a gente sabe que vai estar aqui para a direita. Vou colocar a setinha, tá? Intervalo ilimitado fechado à direita. Então, a gente pode ter um x menor ou igual a menos 1. Agora, a gente pode botar aqui o menos 1. Como é fechado, ó, bolinha fechada, só que agora é menor que o menos 1, né? Então, vou pintar para o lado de cá, colocar a setinha, porque existem infinitos números para lá, tá? E para fechar, o último exemplo aí, intervalo limitado aberto à direita, né? Eu coloquei um menos 2 aqui. Então, a gente pode pegar aqui um menos 2, aberto, do menos 2 para cá, né? São os números que eu quero, são todos os números menores que menos 2. Só que o menos 2 não está incluso, então bolinha aberta, ok? Então é isso, gente. O que a gente tem que frisar aqui? Notação na forma de intervalo, tá? Então essa notação na forma de intervalo, eu vou usar parênteses sempre que eu for representar aberto. Lembrando que no infinito, né, vai ser sempre aberto, porque eu não sei qual é o número que está lá no infinito, então é sempre aberto, tá? Ou eu vou usar para representar aberto o meu colchete ao contrário, então intervalo aberto. Se eu quero representar fechado, sempre o colchete para o lado certo, para o lado de dentro, tá? Colchete para o lado de dentro, intervalo fechado, que é o colchete para o lado de dentro, intervalo fechado. Na representação em conjunto, eu vou usar menor quando o intervalo for aberto, porque eu não incluo, só quero os que são menores, ou menor ou igual quando eu quiser um intervalo fechado, que eu estou incluindo o meu extremo, né? Estou incluindo menor ou igual a b, ok? E na nossa outra forma, que é na reta real, se a gente quiser representar um cara, né, no intervalo aberto, a gente vai ter uma bolinha aberta, quer dizer que eu estou excluindo esse extremo não pertence. Se eu quero incluir o extremo, bolinha fechada, tá? Então, é isso, galera. Até o próximo vídeo aí.